E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje vou levar vocês para conhecer o Nacional Futebol Clube, que fica aqui na Barra Funda. Fica de frente ao CT do São Paulo e do Palmeiras. Vem comigo, galera. Galera, só peço que fique até o final do vídeo, porque vocês vão se surpreender com a história desse clube. Esse clube revelou grandes craques do nosso futebol, como o goleiro Félix, que foi tricampeão mundial pela seleção brasileira, Dodô e muitos outros. Fiquem até o final, vocês vão se surpreender com essa história linda. Gratidão, galera. Vamos lá. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe seus comentários e mande esse vídeo para os seus amigos. Prestigie aí o nosso canal, tá bom, galera? Aqui é a ponte da freguesia, tá? E a gente cruzando a ponte da freguesia aqui, logo lá no final dela, lá dessa avenida, a gente já chega na Avenida Santa Marina e pegando a esquerda é a Marquês de São Vicente, tá bom, galera? E aí mais pra frente lá fica o Parque das Perdizes, que eu já tenho um vídeo aí, né? E é muito bonita a história, galera. E só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom, galera? Nosso canal tá indo aí de vento em popa, tá? Trazendo aí vários conteúdos legais e algumas opções, né? Estádios e músicas antigas e recordações. E aí o pessoal de tudo um pouco aí pra gente ir curtindo. Tá bom, galera? Aqui do lado direito é a Unip, uma faculdade, né? E a uns 200 metros aqui já fica a entrada do campo do Nacional, né? Aqui à esquerda a gente já vai avistando o CT do São Paulo, né? E logo um pouquinho mais à frente, fazendo o muro com o CT do São Paulo, tem o CT do Palmeiras, né? Aqui, galerinha, a gente já vai entrar aqui à direita. Olha aqui que legal. Aqui tem a escolinha, tá? Que é tudo dividido por idade, por sexo, né? Também tem as menininhas aqui que treinam, né? E os pais, as mães, sempre estão por aqui acompanhando os filhos, né? E aqui seguindo em frente, galera, é o Clube do Nacional, tá? É onde tem piscina, tem mais bares, tem as outras quadras, futebol society, tênis, etc. Logo aqui à direita, tá vendo? Aqui é a entrada, aqui já fica a loja, né, de conveniências do clube, né, galera? E aí eu vou deixar para vocês, galera, acompanhar a história aí, tá bom? Curtir, curtir aí a história, conhecer mais esse clube aqui que tem muito a ensinar para nós todos, tá bom, galera? Muito obrigado, galera. Aqui, galera, a gente vai partir para uma vista aérea, né? Como eu falei para vocês aqui, eu ia mostrar o lado em que fica aquele parque das perdizes, né? Que eu já tenho um vídeo aí postado, né? Quem tiver curiosidade. E mais pra frente também pretendo fazer o Parque das Perdizes 2, porque da primeira vez eu gostei muito pouco do parque, tá, galera? Olha lá, vista aérea, dá pra ver a piscina. Aqui dá pra ver mais um campo, né, galera? E essa área, galera, foi tombada porque, como você percebe nas laterais, já tem muito prédio. Então o pessoal queria
comprar esse terreno aqui e acabar com tudo para construir prédios, né, galera? E agora, galerinha, fiquem com a história, tá bom? Uma história linda aí, ok? Do Nacional Futebol Clube. Até mais, galera. Até a próxima, galera. Tenha uma semana abençoada, tá bom? Tchau, galera. Eu me meti nas pesquisas para também contar um pouco da história do futebol daqui. De certa forma, fazer o que cabe a mim, né? Mas é manter essa história viva. E é um time de mais de 100 anos. A história não é contada, né? Infelizmente. Infelizmente, é um time que foi... Será que Charles Miller imaginaria que o livro de regras, o par de chuteiras e a bola que ele trouxe da Inglaterra transformariam o Brasil no país do futebol? E que seríamos a primeira seleção de futebol a conquistar 5 Copas do Mundo? O que podemos garantir é que seu entusiasmo com o esporte não foi em vão. Charles Miller, filho de um escocês que veio para o Brasil trabalhar na São Paulo Railway Company e de uma brasileira com ascendência inglesa, nasceu perto da Estação da Luz, em São Paulo. Era o auge da exportação de café no Brasil. A São Paulo Railway Company foi a empresa que construiu a primeira linha ferroviária no estado, que ligava o interior de São Paulo ao Porto de Santos. Charles Miller, aos 10 anos, vai para a Inglaterra estudar. Em solo britânico, conhece um novo esporte chamado por lá de futebol. Em pouco tempo, ele se torna um bom jogador e atua em 2 clubes ingleses, o St. Mary's, que dá origem ao tradicional Southampton, e pelo Corinthians Futebol Clube, time que inspirou o nome do Corinthians paulista. Charles Miller retorna ao Brasil já com 20 anos. Quando em 1894 ele volta para a cidade de São Paulo, isso depois que o pai dele havia falecido, que era um dos funcionários da São Paulo Railway, ele acaba trazendo todos os objetos que estavam com ele, que acabaram ficando com ele desde a época que ele jogava também no Bannister School. O livro de regras, as camisas e a bola, né? E também, claro, né, a bombinha para encher a bola. E aí nisso ele vem trabalhar na São Paulo Railway, que era a primeira companhia ferroviária aqui no Brasil. Seguindo os passos do pai, trabalhando pela companhia ferroviária, Charles Miller começa a promover partidas de futebol entre funcionários ingleses da São Paulo Railway e da São Paulo Gas Company. O Charles Miller, percebendo que havia a falta de uma atividade social lúdica, para se dizer mais corretamente, ele acaba convidando esse pessoal com quem ele tinha mais contato, e com eles, no dia 14 de abril de 1895, ele faz a primeira partida oficial de futebol aqui no Brasil, de forma organizada, num campo que tinha as dimensões correlatas, exatas, para se desenvolver uma partida de futebol. E nesse jogo acaba sendo 4-2 para o time da São Paulo Railway contra um combinado que era feito por um time da Gas Company, que era a companhia de gás local, e também de alguns funcionários do London Bank, ambos também radicalizados aqui no Brasil. Sozinho, o Charles Miller não vai conseguir difundir isso, né, de uma maneira efetiva. Ele está colocado dentro de uma estrutura e que a partir dali ele consegue estruturar um circuito de futebol entre clubes. Mas esse futebol também, num momento ali muito próximo, se difunde por meio das ferrovias, né, que estão ali em construção. Num dado momento também começa a aparecer a prática do futebol em escolas. E aí, né, a partir dali, ele começa a escapar desses lugares, né?
o São Paulo Railway ele acaba desenvolvendo alguns grêmios para a prática esportiva nas cidades onde havia a companhia ferroviária. Com o tempo, os funcionários brasileiros da São Paulo Railway começam a se interessar mais pelo esporte e a participar dos jogos. Ele está ligado às ferrovias, mas também a uma geografia brasileira, né? Isso que eu acho que é um ponto interessante. Vamos pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né? E aí a gente, olhando para São Paulo, qual que vai ser a grande prática, né, de lazer dessas pessoas ali? Estamos falando disso em 1900, 1905, em que a área de lazer é na várzea do rio, né? Então, em São Paulo que se fala futebol de várzea, é porque o futebol ele se dá nessa várzea do rio, ali ao lado do rio, que é um espaço que as pessoas iam para nadar. Nessa época, o futebol ainda era considerado uma prática destinada à elite. Não era de bom tom que os empregados jogassem ao lado dos patrões ingleses. A modalidade esportiva que estava nascendo no país ainda tinha um caráter racista e elitista. Paulo Railway era um clube operário e, ao mesmo tempo, elitista. Por que operário e elitista? Por quê? Apenas os funcionários da companhia ferroviária é que podiam fazer parte do time. Então surge a ideia de um clube formado apenas por trabalhadores. Assim, em 1903, criam o São Paulo Railway Athletic Club, que mais tarde ficaria conhecido como Nacional Atlético Clube. A formação do São Paulo Railway e do São Paulo Gas Company, dois times oriundos de companhias inglesas, serve de modelo para outros clubes de futebol formados por operários. Durante anos, o São Paulo Railway jogou vários campeonatos nas cidades de São Paulo e de Santos, inclusive fazendo boas campanhas. Mas seu objetivo principal era se manter junto aos grandes do estado, que já despontavam no cenário local. Mantendo boas campanhas e ficando sempre junto ao bloco principal do futebol de São Paulo, o SPR Nacional participa da fundação da Federação Paulista de Futebol. O que quer dizer ser um dos clubes fundadores da Federação Paulista? Era apenas os clubes que faziam parte da primeira divisão estadual. Já no ano seguinte à fundação da Liga, o São Paulo Railway participa do primeiro campeonato paulista da primeira divisão. Apenas na década de 30 é que a São Paulo Railway Athletic Club começa a disputar os campeonatos estaduais. Começa a ter uma presença um tanto quanto marcante. Não chega a ser um grande clube dentro de tantos outros que disputavam, né? Mas era um clube que era considerado um azarão. Se por um lado o Nacional despontou no cenário futebolístico como uma grande promessa, ele não conseguiu manter o ritmo do jogo e toda a sua trajetória como protagonista da história do futebol brasileiro ficou perdida no tempo. Então acho que infelizmente o Nacional não conseguiu acompanhar essa evolução, mas no meu caso, na minha geração, na minha época, acho que o Nacional atendeu super bem e a gente foi muito feliz de ter jogado ali. Tem muita gente que gosta desse futebol pequeno, dos times menores, os times de menor expressão, times de menor investimento. Mas o Nacional, tradicionalmente, é um time super importante, não só aqui para São Paulo, mas para o Brasil também. Chegamos ao ano de 1938, quando a terceira Copa do Mundo foi realizada com sede na França. Os eventos futebolísticos ficam suspensos, inclusive o Campeonato Paulista. E para não ficar com um time parado, o São Paulo Railway, assim como vários outros clubes, participa de um torneio extra, promovido pela APEA, a Associação Paulista dos Esportes Atléticos. Pensando que o futebol, em boa parte do mundo, especialmente no Brasil, ele vai se difundir efetivamente numa estrutura que vai ser dos campeonatos, né, promovidos por certas ligas, né, por meio dos clubes. Então, se você não jogar por um clube, você não participa desse campeonato. Tem um período em que há muita discussão no futebol brasileiro que as coisas estão começando a se modificar
não é mais só o amador, tem o trabalhador começando a aparecer nesses clubes, e a ideia amadora é aquela pessoa que tem tempo livre para a prática. Então, quando há essa ruptura, e que ela não é assim, de um dia para o outro isso vai se modificar completamente, e que vão chamar na estrutura brasileira do amadorismo marrom. Em 1938, o São Paulo Railway inaugura o seu estádio, o Nicolau Alaillon, na rua Comendador Souza, onde ainda está até hoje. O nome é uma homenagem a um dos dirigentes do clube, o uruguaio Nicolau Alaillon. A estreia do novo estádio num jogo contra o Corinthians, o resultado final acaba não sendo dos melhores para os ferroviários. O Timão vence por 2-1, mas o que fica para a história é a inauguração de mais um templo do futebol brasileiro. A história do estádio Nicolau Alaillon e dos craques que surgiram no seu gramado é o que veremos em instantes. O Nacional, hoje em dia, ele é, na verdade, um legado, que muitas vezes a gente não sabe aonde que vai parar. Boa parte dos times amadores lá do começo do século que seguiam, né, fielmente a raiz, eles desapareceram junto com a mudança de São Paulo nos anos 70. Caminhar pelo estádio Nicolau Alaillon é como entrar em uma máquina do tempo, ir ao encontro de uma São Paulo e um futebol que não existem mais. Eu venho aqui, é uma volta ao passado, assim. Eu falo, nossa, como é que era, imagina? Quantas pessoas ficaram aqui quando o time jogava a primeira divisão, anos 40, anos 50. Falo, nossa, imagina quanta gente passou aqui, quanta gente sentava aqui assistindo. É uma cápsula do tempo, esses lugares, é muito bom. Dá uma certa nostalgia, porque o estádio do Nacional nos remete ao início do futebol, quando os times ainda estavam ligados à classe operária. Durante o começo do século passado, até meados dos anos 40, o Nacional jogava ainda com o nome da São Paulo Railway. Quando a concessão da estrada de ferro Santos-Jundiaí chega ao fim e a ferrovia é nacionalizada, o time troca o nome e passa a se chamar Nacional Atlético Clube. Para oficializar essa mudança, foi realizado um jogo no estádio do Pacaembu em 1946. Nesse primeiro jogo de inauguração, dessa mudança de nome de SPR para Nacional, no primeiro tempo, o SPR ele entra com a camisa tradicional, camisa branca com a faixa na horizontal, e no segundo tempo ele volta já com a sua nova indumentária, com a camisa listrada, azul e branca, e o símbolo do Nacional. As cores do time permanecem as mesmas, azul, branco e vermelho, uma homenagem à bandeira inglesa. Seu mascote é a figura de um ferroviário. Talvez a falta de investimentos tenha sido um dos motivos para o Nacional não ter se tornado um time popular, mantendo a identificação com as classes operárias de São Paulo. É um lance muito mais próximo isso aqui, né? Você vem no jogo, você conversa com o cara no alambrado, o jogador, você tem acesso à arbitragem, você conversa com o goleiro atrás do gol, se alguém fala algum negócio pra ele, ele vai falar com o cara quando acabar o jogo. É um lance muito mais humano, creio eu. É muito mais humano. Você está aqui, você se sente próximo e você sente parte disso tudo. Com a saída dos ingleses, o clube perde um aporte financeiro significativo e a diretoria não consegue manter o mesmo nível dos outros times do estado. Mas uma coisa não se perdeu com o tempo: o espírito dos primeiros ferroviários da rua Comendador Souza, o berço da formação de jogadores que deu origem ao Nacional Atlético Clube. Aqui nesses jogos menores é outro esquema, você ainda tem um lance, por mais que a gente sabe que profissionalizou bastante aqui também, mas tem um lance lúdico da coisa ainda, de você estar próximo realmente, de você ter o pai do jogador ali agradecendo quando fez gol, isso em jogo de segunda e terceira divisão. É uma coisa mais
é muito mais legal, eu me sinto muito melhor aqui. Isso aqui ninguém tem. O estádio Nicolau Alaillon foi construído com a típica arquitetura da década de 1930, que permitia aos torcedores ficarem bem perto do campo, formando um verdadeiro alçapão. Erguido no ano de 1938, no bairro da Água Branca, bem perto dos trilhos da ferrovia, em uma área que na época era bem fabril. Essa cobertura aqui é de 1938. É a mesma desde 1938. Só a cobertura tem quase 100 anos aqui. Talvez seja um dos únicos exemplares que ainda continuam com o espírito da origem do futebol, ligado à classe operária. A cidade de São Paulo, se você pegar através dos tempos, teve 150 times aí jogando. Mesmo na época que o futebol era amador, mas você teve dezenas e dezenas de equipes que jogaram e morreram. Depois de um processo de mais de uma década, no ano de 2017, o Nacional consegue o tombamento de sua arquibancada e gramado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Atualmente, o Nicolau Alaillon está em um espaço da cidade muito valorizado, alvo da especulação imobiliária. Especulação imobiliária que não falta aqui. Por quê? Essa área toda era da Rede Ferroviária Federal, o patrimônio histórico da União passou isso para o Nacional. Nós temos hoje 80 mil metros quadrados de área. E a visão aqui era legal porque não tinha nada, né? Quando a gente vinha assistir jogo aqui, a gente via até lá embaixo, a gente sabia quando ia chover, e a chuva estava vindo da Zona Leste. Mas olha esses prédios aqui. E matou, né? Matou. Na época de sua construção, essa área era um lugar em que havia grandes terrenos de antigas fábricas e a estrutura de núcleos fabris. Construído próximo ao local de trabalho dos ferroviários e às vilas de moradias, o estádio ficava bem à beira da linha do trem, uma lógica patronal do século passado que consistia em facilitar a vida do funcionário, mas ao mesmo tempo retê-lo dentro da estrutura operária. Ao oferecer ao empregado uma estrutura que incluía casa, escola e também uma capela nas vilas, aproximava-o do lazer e o mantinha nas proximidades das fábricas. Eles tinham uma preocupação muito grande com os funcionários. Aliás, falo até três. Uma é estarem num ambiente de lazer. Né? Daí deu a ideia de criar o clube. Outra, do funcionário conhecer a língua inglesa. E de outro, ter uma casa própria. Mais antigo que os estádios do Pacaembu e de outros grandes clubes de São Paulo, o Comendador Souza, como é popularmente conhecido, continua com o clima democrático do futebol de antigamente. Acesso fácil, custo baixo dos ingressos e a possibilidade de os torcedores assistirem aos jogos bem pertinho do gramado. Preservar aquele futebol raiz que todo mundo reclama, né? Que hoje você vai numa arena, é linda, maravilhosa, mas você fica ali em cima. Entendeu? Acho que aquele futebol raiz não existe mais. Existe aonde? Nacional, Juventus. Atualmente, sua capacidade é de cerca de 10 mil torcedores, mas já recebeu um recorde de público com mais de 22 mil pessoas em suas arquibancadas. Um dos grandes momentos do histórico estádio Nicolau Alaillon foi vivido no ano de 1963, durante os Jogos Pan-Americanos.
Era a primeira vez que o Brasil sediava a competição e o campo do Nacional recebeu 4 partidas do torneio de futebol. Que já teve jogos pan-americanos, né? Tantas finais, é o estádio que mais cedia o jogo de Copa São Paulo, de futebol júnior, que é um torneio importante. Isso daqui não pode mexer, nossa. Ainda bem que está tombado, para ninguém relar aqui, porque eu já escutei história que se não tivesse, isso daqui já não existiria mais. Ainda bem que está tombado, aí a gente fica tranquilo. Depois de muitos altos e baixos, atualmente o Nacional está tentando se manter vivo. E a gente começou a ter as consequências, né? De um custo muito alto e não ter como manter, né? Tivemos um tempo que o clube ficou realmente paralisado, né? Com muita dificuldade, mas nós mantivemos. Aí depois veio, a gente tentava sobreviver com o futebol, mas o futebol é uma coisa muito ingrata. O clube ele não consegue ainda se manter a equipe de futebol. E hoje o futebol é caro, o futebol não é barato. O futebol, para se manter, você precisa ter uma empresa. Então, qual que eu tenho hoje? Eu tenho o sub-15, 17, né? E o sub-20, mas só trabalho internamente com esses amistosos, né? Que eu estou muito. Tenho a escolinha de futebol, que é muito procurada, né? Tenho quase 100 alunos na minha escolinha. Além do time profissional, as categorias de base do Nacional têm um conceituado centro de formação de jogadores. O Nacional aqui foi 2 vezes campeão da Copinha, foi campeão de Campeonato Paulista Sub-20, de juniores antigamente, mais de uma vez da segunda divisão, mas foi campeão. Sempre tinha jogador revelado aqui. Alguns exemplos dessa vocação do Ferrinho são monstros do futebol mundial, como o goleiro Félix, campeão do mundo em 1970 com a seleção brasileira, o lateral direito Cafu, campeão do mundo em 2002, o meio-campista Deco, multicampeão em todos os clubes que passou, desde o Porto de Portugal até o Fluminense Futebol Clube e muitos outros, e Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, também cria do Nacional. Eu cheguei no Nacional para fazer teste e aí fiz o teste, fiquei e comecei a jogar desde então no Nacional. Isso eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Eu vislumbrava jogar no profissional do Nacional. A minha base, a minha experiência, o meu caráter assim de profissionalismo foi tudo ali no Nacional. Eu vivi muitas situações ali, sofri bastante, trabalhei bastante e foi super importante. Porque hoje o futebol não é só talento, é força de vontade, é a parte física. Acabou só aquele talento, que ele é fora de série. Sempre aparece jogador no Nacional. Aqui é impossível não aparecer. Porque aqui é o início de uma carreira. Se eu não me engano, foi contra o Votuporanguense. Eu estava no banco, entrei, o jogo estava difícil. E aí o meu primeiro gol como profissional, que eu peguei a bola no meio campo e fui driblando até praticamente dentro do gol. Fiz o gol, cara, foi uma emoção muito grande por ter sido um golaço, por ter sido meu primeiro gol no profissional, por meus pais estarem na arquibancada, minha família. O estádio Nicolau Alayon é verdadeiramente um celeiro de craques. Esse futebol não pode morrer jamais, jamais. Só de imaginar isso já fico mal.